Boa noite para todos vocês que estão me vendo agora. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui. É um prazer enorme a gente estar junto nessa noite de quarta-feira. Hoje a gente está começando uma maratona de lives, de 9 lives que vão fazer um aquecimento, preparar o terreno para o workshop que vai ser no dia 26 de setembro. Eu decidi fazer essas lives porque eu acho que tem algumas coisas que é importante a gente sedimentar e ter isso bem claro antes do workshop para que possa tirar o máximo proveito dele. Então a gente começa hoje. Eu já divulguei a lista dos 9 inimigos, tem no último post. E cada dia vai ser um inimigo diferente, vocês já podem consultar, ver qual que é a programação de cada dia, encaminhar para outras pessoas, convidarem outros empreendedores que possam se beneficiar desse conteúdo. Hoje, o inimigo, para quem não viu ou está salvo aqui também, é o egoísmo do empreendedor. O que isso quer dizer? Para a gente entender de que forma o egoísmo afeta o faturamento do negócio, a gente tem que pensar o seguinte: egoísmo na psicologia é você se ver como o centro das coisas, você se colocar como o mais importante que os demais. E o egocentrismo seria você exercer isso na prática. É aquela pessoa que pensa que o negócio dela é para ela e ela não consegue ainda perceber que o negócio é para ajudar o cliente. Enquanto mais você ajudar o teu cliente, mais você satisfizer as necessidades dele, mais você resolver os problemas dele, mais você atender os desejos dele, melhor isso vai ser para você, inclusive para o seu bolso. Então, ter em mente isso, que o egoísmo, na verdade, não faz bem para você em termos de faturamento, é fundamental. O egoísmo do empreendedor é aquele ditado que eu não sei se pessoas de outras regiões aí vão conhecer, a última bolacha do pacote. Quem já ouviu falar isso? Manda um sim aí para eu saber de onde vocês são, se vocês falam esse mesmo ditado. É mais ou menos isso. Só que enquanto mais bem sucedido é um negócio, mais você percebe que a mentalidade dele é de como ajudar as outras pessoas. E não como ele pode ser útil para ele mesmo, como ele pode ser, muito bem ali, bold JR, gostei. Enquanto mais as lideranças têm isso claro, um mindset bem formado de que a empresa é como ajudar o outro, mais isso vai reverter em faturamento, em lucro, em divulgação, em clientes fiéis e tudo isso. Mas saindo desse papo, que se meu irmão mais novo tivesse aqui, ele ia falar que era muito coach quântico. Se você analisar friamente, você pensar no teu cliente, a melhor estratégia para que você pense no seu faturamento. Ali, ó, bolacha é biscoito. Isso no Rio de Janeiro falam muito também, né? A discussão de bolacha e biscoito. Então, o último biscoito do pacote para você. Faz sentido isso para vocês? De você pensar no cliente ser uma forma de você pensar no teu faturamento? Quem aí é empreendedor, manda para mim, faz sentido? Ou quem é só por enquanto, ainda não tem o seu próprio negócio. Biscoito, é isso aí. Vamos lá. Mas a live não era só para a gente entender qual é o inimigo. A gente colocou luz, identificou um deles. A gente vai identificar 9 ao longo de todos esses dias. Mas o que a gente faz então diante disso? Sabendo que é uma tendência, inclusive natural, do ser humano e aí do empreendedor também, de pensar nas suas próprias necessidades primeiro. O antídoto para isso, uma forma de reverter, é o que na experiência do cliente tem a sigla CCC ou CCC, que em português seria uma companhia, uma empresa centrada no cliente. É você desenvolver toda uma mentalidade, uma forma, um sistema de valores e comportamentos que te permita ter o cliente no centro das tuas decisões, para que qualquer decisão que você vá tomar dentro da empresa que afete o cliente, você pense primeiro, o cliente vai gostar disso? Isso vai ser útil para o cliente? Isso vai ser favorável? Vai resolver os problemas dele? Vai atender às demandas? Quando você começa a ter esse jeito de pensar,
que é realmente uma cultura, é uma coisa que você desenvolve e internaliza, você deixa de que as boas experiências, as experiências memoráveis que acontecem dentro da tua empresa, sejam algo fruto do acaso ou sem nenhum propósito ou sorte, para que seja algo intencional, algo feito com um objetivo, entendeu? Como um padrão e não uma coisa aleatória. Sejam bem-vindos quem não tinha chegado ainda. A gente está na live número 1 da maratona de lives que começam hoje do workshop Experiência do Cliente. Sejam bem-vindos. Então, isso que eu estava falando, para que você tendo uma mentalidade centrada no cliente, as boas experiências, aquelas experiências memoráveis, não vão acontecer sem querer. Vai ser um objetivo da tua empresa. E você fazendo aquilo de uma maneira consistente, reiterada, aquilo vai tendo um efeito em cascata, um efeito positivo que reverbera muito para a tua empresa. Faz bem para o teu cliente e fazendo bem para o teu cliente, isso retorna, inclusive, em renda para você também. Quando a empresa consegue colocar o cliente no centro das decisões e fazer isso verdadeiramente e não dizer que faz, porque se você perguntar para qualquer empresa, e talvez até se eu fizesse essa pergunta aqui, o cliente está no centro da sua empresa? Todo mundo ia dizer que sim. Mas colocar isso realmente em prática, verdadeiramente em prática, é muito diferente. Ó, a Ravine, eu trabalho numa fábrica de pneus. Olha, centro de tudo. Legal, parabéns. Muita gente tem, às vezes, no discurso, mas não tem na prática, não desenvolveu processos, não conhece como fazer isso na prática, né? Legal. Quando você então consegue colocar o cliente no centro das decisões de um modo intencional, sustentável, porque a empresa é para dar lucro, né? Todo mundo trabalha para isso, a empresa tem que ser saudável e lucrativa. E de um jeito consistente também, permanente, reiterado, e principalmente conseguindo detectar as falhas que acontecem ao longo do processo, porque sempre vai ter coisas para ser corrigidas. E você prestar atenção nos feedbacks dos seus clientes é muito importante e faz parte desse aprendizado. Você vai percebendo desvios e isso vai fazendo melhorar. Essa mentalidade começa, para você conseguir pôr isso em prática, essa mentalidade tem que acontecer de cima para baixo. Que isso quer dizer? Que tem que começar na liderança. Não adianta, na base de uma pirâmide, por exemplo, as pessoas da linha de frente do atendimento pensarem assim e valorizarem a questão do cliente, se lá em cima, no topo, quem decide não pensa desse jeito. E porque em questão de meses, às vezes semanas, todo o esforço já foi por água abaixo. Então precisa que o movimento seja de baixo para cima, para que líderes comprometidos e engajados consigam ir transmitindo esses valores e internalizando isso para que seja da cultura da empresa mesmo. Não adianta o funcionário ter foco nisso se os diretores, os gerentes, pessoas de comando que lideram a empresa não têm também. Tá fazendo sentido para vocês? Muito bom, gostei, muitos coraçõezinhos, legal. Esse primeiro inimigo que a gente estava falando precisava começar por ele, porque ele faz parte do que, na minha linha de pensamento e de trabalho, está dentro da premissa, que é aquele conjunto de valores que você precisa ter muito sólido para, a partir disso, você construir o que vem adiante. Não adianta você, muitas vezes, se preocupar com o detalhe, o refinamento, o que vem depois, sem ter esse alicerce muito bem definido, sem ter isso muito claro dentro do seu negócio, da sua cultura. Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Eu vi que teve gente mandando solicitação para participar ao vivo. A live de hoje não vai ter isso. A gente teve convidado na outra, mas hoje não vai ter. Quem sabe outro dia a gente faz com convidado também. Mas hoje é uma live mais curta, só para a gente começar e ir aquecendo. Para quem já participou, então, entendeu essas questões de hoje,
me contem para eu entender mais ou menos como vocês estão aí. Vocês entendem, sabem o que é a jornada do cliente? Já tem algum contato com a experiência do cliente ou é a primeira vez que estão se familiarizando agora? Mandem aí, já sei ou ainda não, para eu saber mais ou menos para onde a gente segue a explicação. De toda forma, enquanto vocês vão mandando, na jornada do cliente, a experiência do cliente primeiro. Legal, a gente vai explicar mais então. A experiência do cliente é o conjunto de percepções, impressões e sensações, tudo que o cliente passa quando em contato com qualquer ponto de contato com a marca, desde antes da compra, durante a compra e depois. Não é só um momento, mas ao longo de toda a jornada, e a jornada então abrange todos esses pontos de contato e que precisam ser monitorados e trabalhados com intenção, com propósito, para que você ofereça ao seu cliente uma boa experiência, uma experiência memorável, na maioria dos pontos, pelo menos positiva, e em alguns, especialmente naquela regra do pico-fim, o ponto de contato mais intenso e também o último, o mais recente, para que você capriche nisso e consiga entregar para o seu cliente uma experiência memorável. Você conseguindo fazer isso, você vai ter clientes fiéis, recorrentes, que indicam o teu negócio para outros amigos, que indicam clientes para o teu negócio. Então, é uma relação verdadeiramente de ganha-ganha, em que todo mundo sai ganhando. Ó, Ravine, na visita dos clientes, a fábrica... Muito legal. Existem muitas formas de você melhorar a experiência do cliente. A gente vai falar sobre isso em outros momentos, inclusive aprofundando e identificando outros inimigos a partir de hoje, né? O de hoje já foi esse, mas para primeiro ter uma noção de quais são os problemas e depois a gente saber, depois que mapeou, diagnosticou quais são os problemas, saber como enfrentar cada um deles. O tema de amanhã, para quem não viu no site ainda, é o pós-venda ineficiente. Esse tema é polêmico. O pós-venda é uma questão crucial hoje em dia e muita gente, inclusive, fala do sucesso do cliente no pós-venda. O pós-venda é muito importante e é uma questão, um momento onde muitas vezes o consumidor está irritado porque teve algum problema, está descontente porque não está conseguindo obter o sucesso e muitas vezes por falha dele, que não conseguiu entender direito o produto que ele adquiriu ou as funcionalidades. Então isso faz parte também do empreendedor conseguir que o cliente tenha sucesso, porque o sucesso do cliente é o sucesso da tua empresa também, né? Ficou alguma dúvida do que a gente comentou hoje? Me contem aí para a gente conversar um pouquinho agora, já se encaminhando para o fim. Quem chegou e não pegou desde o início, manda se entendeu, se ficou com alguma dúvida, eu consigo explicar mais alguma coisinha antes de encerrar a live. Raul entrou, seja bem-vindo, Raul. Gente, se vocês não têm dúvida, então, a live de hoje era curtinha, era com o objetivo da gente explorar esse inimigo do egoísmo. Recapitulando para quem perdeu, muito obrigado pelos coraçõezinhos, adorei. Como superar o vilão explicado hoje. A principal técnica, você percebendo que se na tua empresa existe o egoísmo do empreendedor, o egocentrismo, de que todas as decisões, os processos são para facilitar a rotina de quem trabalha lá dentro, para deixar mais cômodo a vida de quem trabalha lá dentro, para otimizar, economizar, todas essas questões sempre voltadas para si, o ideal é que volte para fora. Você se volte para fora, olhe para o cliente e traga o cliente para o centro da sua empresa, do centro das decisões. E a cada decisão, a cada processo que você pensar, uma decisão que você for tomar, alguma mudança, alguma alteração que você for fazer, você sempre se colocar não só no lugar do cliente, porque muitas vezes o cliente não quer o que você quer, mas você pensar no cliente o que agradaria a ele. E então, sim, você conseguir ter uma cultura centrada no cliente, de ver de que forma você pode trazer aquilo como melhoria para o cliente, de que jeito aquilo vai impactar a vida dele,
Porque o objetivo da tua empresa, eu comentei isso na outra live, não sei se tinha mais gente que perdeu, que assistiu, melhor dizendo. Existem 3 impulsos de compra. Um cliente compra porque ele tem um problema, e aí isso é urgente, ele precisa resolver. Quando ele tem uma necessidade, é uma coisa importante de ser feita, mas não é urgente, ou um desejo, que é aquela coisa que ele quer, muitas vezes aquilo vira uma meta, vira um objetivo. Então você vê se ajuda em alguma dessas 3 demandas do seu cliente. Esse é um jeito de colocar esse vilão para correr. Eu vou olhar mais um pouquinho das perguntas aí. O que é o X aí no fundo? Xavier. Não, até podia, mas não. O X, o C e o X é a sigla de Customer Experience, que é, em inglês, é a experiência do cliente. E aí eu mandei fazer esses dias até. Peguei recentemente tudo pro cenário novo. Que bom que vocês gostaram. Ficou bonito? Mande coraçõezinhos aí quem gostou. Ó, vou até sair para vocês verem no detalhe. Ah, e antes que eu esqueça da outra live, eu esqueci. Tirem um print, vamos fazer uma pose, porque toda vez eu saio com cara de parecendo a Júlia comendo e não gostou. Então vamos fazer uma pose legal. Tirem print, depois me marquem, vou ficar muito feliz. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Os clientes não entendem, mas é por isso importante desenhar a jornada. Muito bem. Pós-vendas é amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre o pós-venda ineficiente, então fique por aí, volte amanhã, vocês vão gostar muito. Eu acho que as dúvidas acabaram, né, gente? O cliente tem que ser o sol. Olha, gostei, hein? O cliente tem que ser o sol, a empresa gira ao redor dele. Exatamente. O cliente no centro de tudo produz esse efeito mesmo. Pessoal, então, deixa eu continuar. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês que está aqui hoje. Esse horário diferente. Muito bem, marquem os prints. Amanhã tem mais. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreve no workshop que vai ter no dia 26 de setembro. Vai ser incrível, fenomenal. Eu estou trabalhando nele com muito carinho. Se inscreve no link que está na bio do meu Instagram, o workshop, e convida mais 2 amigos. Para quem não se inscreveu ou já se inscreveu, convida mais gente, divulga. Vocês vão gostar muito. Eu espero vocês amanhã na próxima live, a live número 2 da maratona de lives de aquecimento para o workshop. Até mais.